E vamos passar agora a nossa lição jovem de sábado. Um feliz sábado para você. E o tema de hoje e desta semana é santificação do sábado. Então, partindo da nossa tirinha do texto-chave desta semana, que está em Deuteronômio no capítulo 31, do verso 12 ao 18, minhas primeiras impressões são as seguintes. Há dois grupos de pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, mas o que os difere é o meio pelo qual eles são movidos. No segundo quadrinho, é uma pessoa ou grupo que procura guardar os mandamentos de Deus por sua própria conta e força. E o resultado é frustração, dificuldades, tristezas. Resumindo, torna-se um fardo muito pesado. Quanto aos que guardam os mandamentos de Deus por meio do auxílio do Espírito Santo, estes são pessoas felizes. E o fardo se torna o de Jesus, suave e leve. Portanto, para guardar o sábado, que é o quarto mandamento de Deus, é de igual modo. Quando fazemos a vontade de Deus por meio do Espírito Santo, tudo se torna prazeroso. Mas se buscarmos fazer a vontade de Deus por nossa própria conta e força, tudo se torna um amargo desprazer. Lembremos que pedir o Espírito Santo a Deus em nome de Jesus para nos auxiliar, nem sempre seremos levados a passar pelos vales dos pastos verdejantes e guiados às águas tranquilas, mas também seremos levados a passar pelo vale da sombra da morte. Mas assim, não precisamos temer, porque o bom pastor, que é Deus, estará sempre conosco. Basta apenas confiarmos e permanecermos juntinho dele. Portanto, façamos a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo. Logo, quer comamos, ou bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, façamos para a honra e glória de Deus, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de domingo, cujo nosso tema é mistérios. A mente humana jamais compreenderá completamente a obra da salvação de Deus para com os filhos perdidos. Nem mesmo os anjos celestiais conseguem entender, embora eles sejam seres muito mais inteligentes do que a raça humana. Como compreender Atos capítulo 16, verso 30, quando todas as portas do cárcere se abriram e Paulo e Silas e todas as pessoas que estavam ali presas permaneceram no mesmo lugar. Então o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo, depois de ter visto todo mundo lá? E Paulo disse no verso 31, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E entre muitos outros mistérios, como o autor da vida pôde morrer na cruz. Como um Deus todo-poderoso poderia criar uma rocha que ele não conseguiria mover, isto é, o livre-arbítrio humano. Como somos completos em Cristo, Colossenses capítulo 2, verso 10, e ainda assim imperfeitos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Mas o fato é que Cristo em nós, a esperança da glória, é um mistério como é possível apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 27 e 28. Temos muito a aprender, pois a salvação é uma obra divina que consiste em elementos que são, ao mesmo tempo, simples e misteriosos. E isso nos leva a uma lembrança semanal, que na medida em que o sábado comemora a obra da criação, ele fornece lições que nos ajudam a compreender, embora de maneira limitada, a obra de salvação que Deus realiza em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de segunda-feira, cujo nosso tema é: você pode fazer isto. Deus diz ao mundo: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8. A palavra santificar não significa tornar sagrado, mas reconhecer como sagrado ou manter sagrado. Nós somos chamados a manter, preservar ou valorizar o que Deus fez. Portanto, é inteiramente possível para aqueles a quem o mandamento foi dado. O Filho unigênito de Deus veio ao nosso mundo como homem para revelar o fato de que os seres humanos
por meio do poder divino, podem guardar a lei de Deus. Portanto, a obediência é possível. Em outras palavras, a desobediência é indesculpável, porque Deus só requer de seu povo o que é possível. Logo, todos os mandamentos de Deus são uma missão totalmente possível. Em total apoio a essa verdade, João, o discípulo amado, escreveu: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João, no capítulo 5, verso 3. Quão reconfortante são estas palavras, não é mesmo? Você concorda comigo? Quando a vontade do ser humano colabora com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito em obediência ao seu comando pode ser cumprido por meio do seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Por isso, lembremos-nos do dia de sábado, para o manter santo, porque nós podemos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de terça-feira, cujo nosso tema é a vontade de Deus. Tudo o que Deus requer de seus filhos e filhas é que amamos Ele acima de tudo e permaneçamos nele para guardar os seus 10 mandamentos. Obedecer a Deus, isto é, temê-lo e guardar os seus mandamentos, é o dever de todo ser humano. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13. O apóstolo Paulo declarou: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. E Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado. Efésios, capítulo 5, verso 26. O resultado final dessa santificação e purificação é apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, verso 27. Essa era a condição dos animais oferecidos a Deus no santuário do Antigo Testamento. Levítico capítulo 1, verso 3 e 10. Essa é a descrição do perfeito sacrifício de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Esse será o estado dos gemidos, Apocalipse capítulo 14, verso 5. Por isso, sem dúvida alguma, o sábado, que é o quarto mandamento, tem conexão com tudo isso que nós acabamos de falar. Ele é um sinal entre Deus e seu povo e a confirmação de que seu povo aceita que é o próprio Deus quem os santifica. Porque em Êxodo, no capítulo 31, no verso 13, nos diz: certamente vocês guardarão os meus sábados, isto é, vão me obedecer. Pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Obediência e santificação estão inseparavelmente ligadas nessa passagem. É impossível para alguém ser salvo sem obediência. A verdadeira observância do sábado reconhece o vínculo inquebrantável entre obediência e santificação. É Deus quem santifica, mas Ele tem uma condição inegociável para essa santificação, que é a obediência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quarta-feira, cujo nosso tema é Momento e Pretexto. Há muitos mistérios e questões sobre a história da redenção que não somos capazes de decifrar totalmente. Por isso teremos toda uma eternidade para estudar este ato de tamanho amor de Deus para com a raça caída. Contudo, enquanto nós estamos aqui, compreendemos que santificação e obediência andam juntas. E não obedecemos para ser santos, e nem muito menos para ser salvos. Mas já sabemos que a salvação vem pela fé no sacrifício de Jesus, e isso é graça. Por isso, a partir do momento em que aceitamos caminhar em novidade de vida, substituímos a hipocrisia pela coerência de uma vida que vive de acordo com a crença professada. E a pausa sabática, tal qual ela deve ser, é mais que um passo de fé, é um sinal entre Deus e seu povo. Por isso, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3, nos diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E em 1 João, no capítulo 5, verso 3, nos diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos.
E em João, no capítulo 17, no verso 17, nos revela: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em Efésios, no capítulo 2, no verso 10, nos diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E por fim, em Efésios, no capítulo 5, no verso 25 a 27, nos diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quinta-feira, cujo nosso tema é Algumas coisas levam tempo. Na criação, o Todo-Poderoso levou 6 dias de 24 horas para realizar algo que ele poderia ter feito em 6 segundos ou até menos. Logo, entende-se que coisas importantes levam tempo. Assim ocorre na obra da salvação, porque assim como o poder da palavra criadora criou os céus e a terra, assim esta mesma palavra tem o poder para salvar o pecador arrependido. E a observância do sábado é nada mais e nada menos que reconhecer que a criação teve duração de 6 dias literais. E assim como o Criador levou 6 dias para fazer o mundo físico, ele também dedicará tempo para criar um caráter semelhante ao de Cristo naqueles que nele confiam. Deus nos disse assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 2. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18. Logo, assim como a criação física leva tempo, o crescimento espiritual também leva tempo. Ninguém se torna santo ou demoníaco da noite para o dia. Alguns que vão a Cristo após anos de escravidão podem ficar um tanto frustrados com a aparente falta de progresso espiritual. Mas estas pessoas precisam entender que o crescimento não ocorre instantaneamente. O crescimento em Cristo, a criação espiritual, leva tempo. A justificação pode ser até instantânea, mas a santificação leva tempo. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo de todo cristão a ser atingido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de sexta-feira para fechar o assunto desta semana, cujo nosso tema é sinal de obediência. No meio da coluna de nuvem, Cristo declarou sobre o sábado, e após dado ao mundo como o sinal do Criador, o sábado também é o sinal de Deus como nosso santificador. O poder que criou todas as coisas é o que torna a restaurar a vida à própria semelhança. Para os que guardam o sábado, esse dia é o sinal da santificação. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, na imitação de seu caráter. Essa harmonia e semelhança são alcançadas pela obediência aos princípios que são a transcrição de seu caráter. E o sábado é o sinal da obediência. Aquele que de coração obedecer ao 4º mandamento, obedecerá toda a lei. Será santificado pela obediência, inspirado pelo Espírito Santo, claro. Muitos se perguntam: como devo fazer a entrega de mim mesmo a Deus? Quero me entregar a Ele, mas não tenho força. Sente-se escravo da dúvida e controlado pelos hábitos de sua vida de pecado? A palavra de Deus, suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia, ou seja, que você, após lê-la, logo se esquece. Você não consegue controlar os seus pensamentos, impulsos e afeições. A consciência de suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua confiança na própria sinceridade para com Deus e na verdade do próprio Deus para contigo, fazendo com que você pense que Deus não pode te aceitar? Se você tem algum desses questionamentos e pensamentos, você não precisa ficar desesperado. Você não pode mudar o próprio coração,
nem por si mesmo entregar suas afeições a Deus, mas pode escolher servi-lo. Você pode dar-lhe sua vontade. Daí então ele operará em você o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, no verso 13. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele, e os seus pensamentos estarão em harmonia com ele e todo o céu, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E este é o canal Flávio Eds Viage, e eu já vou convidar para você se inscrever no canal e ligar o sininho de notificações, porque esse vídeo aqui ele acabou, mas amanhã tem mais, se assim Deus permitir, segundo Tiago capítulo 4, verso 15, começando um novo assunto, claro. E eu vou convidar para você deixar o seu like para este vídeo aqui chegar às outras pessoas. Você pode estar simplesmente também compartilhando ele ou deixando nos comentários o que você achou deste conteúdo aqui. E aqui está aparecendo dois cards para você. O de cima é uma recomendação do YouTube e o de baixo é uma playlist que eu já deixei preparada para você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e eu aguardo e espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!